Olá, meus amigos do agro, me chamo Luiz D'Adamo e bem-vindos ao nosso bate-papo diário aí sobre o mercado de soja e milho, né? O mercado aí de ontem foi bem positivo aí pro que aconteceu aí, essa quinta-feira aí foi extremamente benéfica para preços. Nós vimos aí Chicago trabalhar em alta, prêmio em alta, dólar em alta, que automaticamente refletiu aí em preços em reais também melhores aí para o produtor. Vamos então trazer aí as informações que impulsionaram Chicago, questão da demanda pela soja e pelo milho americano. Vamos fazer aí uma análise para vocês sobre o que aconteceu com o mercado de câmbio, por que o dólar está subindo. Fiquem com a gente até o final e acompanhem essas notícias que impactaram o nosso mercado aí de quinta-feira. A gente vai começar falando para vocês aí sobre soja. Mercado aí extremamente positivo aí na data de hoje. Nós vimos aí tudo trabalhar positivo, soja, Chicago, prêmio, dólar. E vamos entender, começando aí a falar um pouquinho sobre o que aconteceu aí com as cotações para Chicago, gente. Nós tivemos um mercado aí olhando essa questão de clima para final de ciclo, chuvas abaixo da expectativa, o que automaticamente pode impactar um pouco aí da questão da produtividade, principalmente olhando mais aí o cenário de soja, o milho já um pouco mais definido, mas o mercado ele olha, ele está prestando atenção nisso daí. Então, esse é um ponto que deve pendurar aí dentro da observação do mercado aí pelos próximos dias. Outro fator extremamente importante foi a questão da demanda pela soja americana. Tá? Nós reportamos aí vendas aí na faixa de 2,470 milhões de toneladas, no limite ali do que o mercado estimava, de 700 mil a 2,5 milhões de toneladas. Então, baseado numa expectativa aí de redução de chuvas americanas, com relação à demanda forte pelo produto americano, nós vimos os fundos buscar aí recomprar um pouco aí das posições e cobrir essa exposição. Então isso ajudou bastante aí nessa alta de Chicago aí na data de hoje. Com relação à notícia que não diria de queda, mas que vem sustentando ou mantendo os preços mais próximos ali a casa de 10, um pouco abaixo, é a questão da boa oferta mundial. Mesmo com uma situação que pode se desenhar de chuvas abaixo da média, o mercado ainda se sente confortável com relação à oferta mundial. Com isso, nós vimos aí Chicago subir aí na faixa aí de 1,6%. Nós vimos o janeiro voltar acima dos 10 dólares. Nós vimos aí o novembro chegar mais próximo, tá? 9,92,50. Não vou falar muito do setembro, porque o setembro já está deixando de ser tradeado. O mercado tem se precificado em cima do novembro ou janeiro. Mas assim, foi muito positivo a gente olhar Chicago hoje subindo esses seus 14, 15 pontos. Pelos dois motivos principais, né? Chuva aí um pouquinho abaixo da média pelas perspectivas e uma demanda extremamente aquecida pelo produto americano. A gente percebe aqui no histórico de preço, principalmente olhando do dia 12 de agosto para cá, então falando praticamente na última quinzena, o mercado de soja que achou o piso ali mais próximo ali de 9,50, ele vem numa posição mais linear aí, com leve alta nos últimos dias. Então com isso a gente começa a enxergar que o mercado, pelo menos momentaneamente, ele enxerga um piso aí realmente a 9,50 e trabalhar abaixo, nesse primeiro momento aí, me parece um pouco distante. Obviamente, plantio América do Sul começa tudo bem, demanda dá uma tranquilizada, nós podemos ver um cenário aí do mercado voltar a cair. Mas olhando hoje, que também não tem chuva prevista para a América do Sul, principalmente na região, que deveria iniciar o plantio da soja brasileira, isso deve ajudar aí um pouco aí na sustentação de preço aí nos próximos dias. Com relação a prêmios, também outra notícia extremamente positiva aí para os vendedores, os prêmios subiram 5 centavos aí no setembro e no outubro. Então nós vimos aí o setembro retomar a máxima e o outubro bater a sua máxima, né? Então na casa aí de 130 a 135 centavos de dólar por bushel, tá? Dentro daquilo que a gente volta a falar todos os dias para vocês aí que estão nos acompanhando. Os prêmios para exportação já perdem parte da competitividade. Tá? Até porque hoje não consegue se originar soja nos prêmios de exportação. A própria originação está sendo feita aí a 20, 30 cents acima do que realmente o prêmio de papel aí se precifica. Tá? Isso porque nós temos um mercado, por exemplo, já que nós estamos falando aqui de Paranaguá, nós temos um mercado do Paraná agressivo no esmagamento e que tem precificado prêmios no mercado interno acima da paridade de exportação. Vai acontecer exatamente aquilo que a gente vem falando para vocês, que é de uma redução no line-up de exportação de outubro para frente nos portos, por exemplo, de Paranaguá,
Santos já está reduzindo agora em setembro e deve continuar esse movimento também para outubro, tá? Os portos do norte do Brasil, mesma coisa, e mantendo uma exportação aí mais aquecida aí para o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para prêmio 2025, também 5 cents de alta aí no fevereiro e no março, boa notícia para os vendedores, mostra a dificuldade desse mercado 2025 de estar acontecendo, de estar rodando. Então o mercado vem tentando buscar, vem tentando puxar uma conta que faça o farm sale, ou seja, faça o produtor vir a mercado vender. Mas mesmo assim a gente percebe que, falando de mercado de preço 25, o preço que o produtor tem buscado ainda está um pouco distante dos preços onde o comprador tem buscado a soja brasileira aí para nós. Com relação aos preços em reais, boas notícias também, altas aí de praticamente de 4 a 5 reais em quase todo o Brasil, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas é um pouco mais baixo, mas já tinha subido um pouco aí no dia anterior, tá? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um dia muito positivo para preços aí em todo o Brasil. Já no nosso mercado aí de milho, né, não foi muito diferente da soja. O mercado olha essa questão de chuvas abaixo da média também. Viu as vendas para exportação aquecidas. Foi reportado aí 1,5 milhões de toneladas vendidas. O mercado estimava entre 700 mil a 1,4. Então esse número veio ali levemente acima do ponto mais alto, ali onde o mercado estava esperando, isso é positivo. Então, com isso, nós percebemos que os fundos também no milho procuraram cobrir parte das posições vendidas, o que ajudou aí a sustentar Chicago, automaticamente atrelado aí principalmente uma alta de petróleo aí, que subiu 1,75%. Então veja que, como tanto para soja em Chicago como para milho, aí nós tivemos bastante notícias positivas nesse mercado aí, tá? Do lado que segura um pouco os preços, a nossa famosa oferta global, né? Mesmo com um pouquinho de risco aqui ou ali, por enquanto o mercado se sente confortável aí pela quantidade de soja e milho no mercado. O mercado aí em Chicago subiu 1,34%. Nós vimos aí o dezembro bem consolidado acima de 3,90, o março acima, bem acima aí o março já bem acima dos $4 por cento, 414 para ser mais exato. Então, com o carry do mercado, o que é o carry do mercado? A gente percebe que cada mês para frente vale mais, né? Você percebe aqui, ó, nós temos aí o março 414, o maio 424 e o julho 430. Então, isso ajuda a gente a perceber que sim, o mercado deve começar a mostrar um pouco de resistência, aí, de trabalhar muito abaixo aí dos 400 cents de dólar aí por bushel para o milho, tá? Mas o mercado desenha uma resistência muito próxima aí de 3,85, 3,80, tá? Então hoje ele trabalhando aí no dezembro, que é o próximo mês, a 3,96. Veja que o mesmo trabalho que nós fizemos na soja, nós trouxemos para vocês no milho, falando aí do dia 18 de agosto para cá. Então o milho, com a alta aí dos últimos dias, ele inverte um pouco aquela tendência de queda um pouco mais pesada. Por que a soja vinha numa incidência leve alta e o milho vinha numa incidência de leve queda? Porque a demanda por soja nos últimos dias vinha tendo bons registros, diferente do milho, né? Hoje, com a volta da demanda, o mercado olhando a demanda, vindo buscar milho americano, o milho começa a inverter um pouco essa tendência e começa a desenhar um piso aí para as cotações. Eu acredito sim que esse mercado tem pouco a se cair, até porque o mercado precisa do milho americano, tá? As exportações no Brasil, elas não vão ser próximas do número do ano passado. Isso se mostra pela questão hoje do que se paga o mercado interno dentro do nosso país com relação ao mercado externo. Com relação a preços, veja que, diferente da soja, o milho não teve o mesmo vigor aí de alta. Por que isso, tá? Porque nós temos falado para vocês que no milho, o que tem precificado aí o produto é muito mais o mercado interno do que a exportação. Então, em algumas praças nós tivemos aí valorização de R$1, R$2, mas grosso modo, aí, falando em operações mais curtas aí dentro de setembro, o milho ficou mais próximo aí de R$1 a 0 aí de alteração, tá? Paranaguá, que teve um bom ganho aí, ganhou R$3 aí por uma questão de necessidade aí de fazer o embarque ainda dentro de setembro. O dólar também hoje, outra boa notícia aí para o mercado vendedor, fechou a 1,2% aí, máxima aí de 566,2,
mínima de 5,5490 e fechamento aí a 5,6212. Então é o segundo dia consecutivo aí de altas aí acima de 1% em cada dia. Tá? Então mostra um pouco da recuperação do câmbio. E o câmbio hoje foi um fator extremamente interessante, porque ele também foi rodeado aí de boas notícias. Principalmente porque foi divulgado o número de pedidos de seguro-desemprego americano. O mercado trabalhou na última semana aí com 232 mil solicitações de seguro-desemprego. A estimativa para essa semana era 233 mil e veio a 231. Então um número menor que a semana passada e menor que a estimativa. Com relação ao PIB americano também do segundo trimestre, fechou em 3%, acima da expectativa do mercado de 2,8% e bem acima aí do que era a primeira prévia lá atrás, quando o mercado estimava aí 1,4%. Então, o câmbio também foi muito fortalecido pelas notícias americanas. Além disso, olhando pelo lado do Brasil, nós temos a indicação aí do novo presidente do Banco Central, sendo feita pelo Lula. Então, o mercado tem olhado isso com uma certa desconfiança, porque entende que o Brasil deveria aumentar juros um pouco para reduzir a questão da inflação. O nosso presidente ele faz uma pressão para queda de juros, para aumentar a demanda, aquecer o mercado. Então, existe uma contrapartida aí no que o mercado acredita que deveria ser feito e que o nosso presidente vem desenhando. Então, o mercado olha aí com um pouco de cautela, um pouco de lado essa questão do presidente Lula, está indicando aí o próximo presidente do Banco Central. Aí. Já o clima, para os próximos dias aí pouca mudança, tá? Permanece aí chuvas abaixo da média aí para boa parte do cinturão, mais a região sul ali produtora, ainda uma situação um pouco mais confortável, mas você olhando já mais aí para 8, 10 dias, você percebe que essa faixa aí de falta de chuva, ou seja, chuvas abaixo da média, ela se estende um pouco mais aí pela região produtora. Então esse é um cenário que sim, tem grande potencial de quebra, não pelo momento que se encontram as lavouras do ciclo, mas o mercado olha isso sim como uma possível redução de safra e vai estar sempre analisando aí esses números aí nos próximos dias. Com relação à temperatura, essa pelo contrário ajuda um pouco aí, visto que mesmo com a falta aí ou redução nas chuvas, as temperaturas devem ficar aí na média um pouco abaixo. Para a América do Sul não vimos cenário de mudança na questão climática, chuvas aí para praticamente toda a Argentina, boa parte do território na faixa de 10, 12 milímetros, a não ser na região ao sul do Uruguai, onde ali deve chover na faixa de 40, 50 milímetros, Paraguai na faixa de 5, 10 milímetros também, o mesmo que deve acontecer com a metade sul do Paraná e até o Rio Grande do Sul. Onde vamos ver aí um pouco mais de chuva ao norte, é mais na divisa realmente lá em cima do Brasil, lá com a região com a Venezuela e tudo mais. Já na região central do Brasil, principalmente aí falando de Goiás, Tocantins e Mato Grosso, sem chuva prevista. Essa previsão vai até o dia 3 e nós devemos lembrar que daqui a pouco nós começamos o início do plantio da safra no Mato Grosso. Então, enquanto realmente as chuvas não voltarem, nós devemos aí não ver as máquinas no campo, ou seja, o plantio não deve iniciar nesses estados. Com relação à chuva aí no último dia, com relação às chuvas aí do dia 28, né, chuva mais ali na região ao norte do Pará e Amapá e litoral da Bahia. Demais estados aí, tempo seco na data de ontem. Bom, meus amigos, hoje ficamos por aqui. As notícias que impactaram o nosso mercado hoje aí foram essas que nós passamos para vocês. Um dia repleto aí de boas notícias, né? Fazia tempo aí que nós não vimos um mercado assim tão fundamentado aí numa questão de alta diária, obviamente. Não estou falando o mercado tem em cima disso uma tendência, uma virada aí para alta, mas hoje sim o nosso mercado trabalhou de forma aí bem positiva. A D&D Agro está aqui para assessorar vocês, para mostrar alternativas de comercialização, para montar estratégia pensando a médio e longo prazo. Nem sempre a venda acontece em 30, 60 dias, às vezes a gente tem que planejá-la antes. Então estamos aqui à sua disposição. Eu vou deixar o nosso contato aqui embaixo no vídeo, tá? Na descrição do vídeo. Então qualquer dúvida, qualquer necessidade, precisou, procure a gente que a gente está à disposição para ajudar vocês. Fique com Deus, um forte abraço e até amanhã a todos.